Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento a respeito das interrupções. Então, na conversa passada, a gente estudou lá as interrupções do timer 0 e do timer 1. Colocamos um LED para piscar lá de cada lado e deu a impressão de que haviam 3 programas rodando em paralelo, né? Na verdade, não era isso, mas a impressão que dá é essa. A gente viu lá que a gente tem a interrupção de alta prioridade e de baixa prioridade. Vimos também que uma interrupção de baixa pode ser interrompida por uma interrupção de alta, ou vice-versa não. A alta, quando acontece, ela tem que ir até o fim, pois a baixa não consegue interromper ela. Então ela vai até o fim e volta para o lugar onde foi chamada. Vamos mostrar o diagramazinho aqui, né? Bom, agora nós vamos assistir aqui, nós vamos dar uma olhada em como é a interrupção do conversor AD. Tá? Dentro do microcontrolador, na maioria deles, em muitos deles, existe um conversor AD, né, para fazer conversão de analógico para digital. E no PIC 18F4520 existe lá um conversor de 10 bits. Isso quer dizer que ele pode apresentar valores de 0 até 1023 em decimal, ou todo mundo 0 e todo mundo 1, né? Como a gente já tem visto por aí. Cada uma dessas 1023 possíveis combinações irá representar um valor presente em uma das entradas analógicas do microcontrolador. Então isso quer dizer que se eu botar lá um valor de 2 volts na entrada analógica do microcontrolador, eu vou ter um determinado valor na saída do conversor com 10 bits em binário. Cada um desses bits corresponde a uma parcela que, todas somadas, vai me representar o valor que está na entrada analógica. Ok? Então, se eu colocar, por exemplo, lá 0 volts na entrada analógica que eu estiver usando, eu vou ter a saída do meu conversor toda em 0, simbolizando 0 volts. Se eu colocar 5 volts, que é a alimentação do PIC, eu vou ter todas as saídas dele em 1. Então eu tenho do mínimo, que é 0, ao tudo 1, que é a voltagem máxima de alimentação. Ok? Em qualquer caso isso vai acontecer, porque existem casos em que eu posso mudar uma característica do conversor e em vez dele ir até 5 volts, ele vai até 3 volts, por exemplo. Mas com 0 volts, na voltagem mínima ele vai ter tudo 0 e na voltagem máxima vai ter tudo 1. Isso aí não vai ser sempre dessa forma aí. Bom, para funcionar corretamente, o conversor precisa de tensões de referência, que podem ser obtidas de fonte interna ou de fonte externa. É o que a gente estava acabando de dizer aqui em cima. Se eu usar a fonte interna, a minha referência vai ser exatamente a voltagem de alimentação do microcontrolador. Quer dizer, a referência mínima vai ser 0 e a referência máxima vai ser 5 volts. Se eu estiver usando um microcontrolador que opera com 3,3 volts, eu vou ter o mínimo 0 e o máximo 3,3 volts. Quando eu trabalho com a referência externa, eu posso, por exemplo, colocar o mínimo em 2 volts, tá? E o máximo em 3. Então eu teria uma variação de 1 volt aí no meio. Então quando eu tiver 2 volts na entrada, eu vou ter tudo 0. Quando eu tiver 3 volts, eu vou ter tudo 1. Tá? Importante saber que se eu usar a referência externa e colocar um valor 1 na mínima, a máxima tem que ser 4. Por quê? Porque a diferença de potencial entre essas duas entradas tem que ser a voltagem de alimentação do microcontrolador. Não pode passar, tem que ser a voltagem de alimentação. Ok? O PIC 4520 ele tem um único conversor AD dentro dele. Porém, ele possibilita que 12 pinos possam ser configurados como entradas analógicas. Mas a conversão é feita de um de cada vez, ok? Você seleciona cada um desses pinos, converte, lê o valor. Aí seleciona outro, converte, lê o valor. Então esses 12 pinos eles usam um único conversor multiplexados, né? Você vai endereçando cada um deles, vai indicando qual vai ser convertido, ele vai sendo convertido. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Como está aqui embaixo, nós vamos modificar aquele programa que nós já estamos usando, né? Vamos colocar coisas novas lá, vamos modificar lá o circuito do simulador,
para a gente poder ver funcionar esse conversor AD, certo? Então vamos em frente aqui. Desculpa, vamos em frente, né? No simulador nós vamos incluir um potenciômetro para fornecer a tensão analógica variável para uma entrada que no caso será a entrada RA0. Vai ser o pino RA0. Tá? Aqui, quando é uma entrada analógica, ele passa a se chamar AN0. A seleção do pino como entrada analógica depende de ajuste de registradores. E são os seguintes os registradores que estão envolvidos no funcionamento do AD. A gente tem o ADRESS-H, que guarda a parte alta da conversão, né? São 10 bits. Né? Então, cada registrador desse tem 8 bits. Então, esse cara aqui guarda os 8 bits mais altos, o ADRESS-L guarda os 8 bits mais baixos, no caso seriam só 2, né? O ADCOM 0 é um registrador de controle, o ADCOM 1 também e o ADCOM 2 também. O ADCOM 0 ele é usado para controlar a operação do conversor. O ADCOM 1 é usado para indicar quais pinos serão ajustados para funcionarem como entradas analógicas, e o registrador ADCOM 2 é usado para configurar a fonte de clock do conversor, o tempo de aquisição e a justificação do resultado. Já vamos ver já o que é isso. Tá? Então aqui tem um desenhozinho que mostra mais ou menos como é que funciona o conversor. Eu tenho um multiplex, um multiplexador aqui na entrada, entrada já N0 até N12, ok? E ele vai selecionando uma por vez e vai entregando ao conversor. As entradas AN2 e AN3 também servem como referência externa. E nesses casos, elas não podem ser usadas como entradas analógicas. Tá? Então, eu estou dizendo aqui, ó, como é que você configura essas entradas como referência externas? No ADCOM 1, nesses 2 bits aqui, ó, VCFG1 até VCFG0. Ok? Para selecionar qual deles vai ser convertido, eu uso o ADCOM 0, os bits canal 3 até canal S0. O ADC converte a entrada selecionada e coloca o resultado em ADRESS-H e ADRESS-L. Ok? Então vamos lá, vamos mais para frente um pouquinho. Na ilustração fica visível, né, o fato de que as entradas AN3 e AN2 servem como referências externas. E neste caso, elas não podem ser usadas como entradas analógicas. Para fazer funcionar o conversor corretamente, então, nós vamos ter que seguir esses passos que nós vamos descrever aqui agora. E aí vamos dar detalhes de cada coisa aqui, daqui em diante, tá? Então, o primeiro passo é inicializar o conversor. Então, eu tenho que configurar as tensões de referência. Onde é que eu faço isso? ADCOM 1, nesses bits aqui. VCFG1 e VCFG0. Tenho que selecionar o canal a ser convertido. Onde é que eu seleciono isso? No ADCOM 0, nos bits CHS3 até CHS0. Tá? São 4 bits, né? São 12 canais, são 4 bits. Ajustar o tempo de conversão. O tempo de conversão seria o tempo de aquisição, mais o tempo de conversão propriamente dito. Nós vamos ver daqui a pouco como é que é isso. O tempo de aquisição é um conceito importante. Seu ajuste depende de propriedades particulares de cada microcontrolador. O ajuste é feito no registrador ADCOM 2 nos bits ACQT2 até ACQT0. Também vamos ver já como é que isso aí é feito. O tempo de conversão é determinado pelo tempo necessário para cada um dos bits do conversor, mais o tempo de aquisição. Tá? Também vamos lá, vamos passando aí, isso aqui é só a descrição. Ajustar o clock para o conversor. Onde é que isso aí é feito? No ADCOM 2, nesses pinos aqui, ó, ADC S2 até ADC S0. Habilitar o módulo conversor. Onde é que eu ligo o conversor AD? O ADCOM 0, bit AD ON. Tá? Número 2, configuração das interrupções, já que nós estamos estudando interrupções, tá? Então essa aqui também é importante, apesar de que nós já estamos cansados de saber, né? Quais são os bits que eu tenho que mexer para configurar a interrupção de um periférico? Eu tenho que ter um IE, né? Um IP e um IF. Ok? Então, ó, o IF, onde é que está o IF? Está no PIR 1, no registrador PIR 1.
o bit que liga, que habilita a interrupção do periférico, que é o IE, onde é que ele está? No PIE1. E o interrupção geral, onde é que ele está? No intercom. Exatamente como era lá atrás, né? Talvez mude de registrador dependendo do periférico. O resto é sempre a mesma coisa. Eu tenho que ter sempre o IF, sempre o IE e sempre o IP. Eu não coloquei o IP aqui, mas nós vamos ser obrigados a ter ele se nós formos trabalhar com as prioridades. O GIE é um bit que a gente usa quando não trabalha com as prioridades. Se eu fosse trabalhar com prioridade, teria que ser o GIEH e o GIEL. Okay? Como nós já vimos lá no caso dos timers. Bom, a seguir eu tenho que aguardar a conversão. Tá? Aí aqui nós vamos começar uma descrição de como isso aí é feito. Né? Eu estou dizendo aqui, o processo de conversão é baseado na carga de um capacitor interno, que adquire o valor da tensão no pino selecionado como entrada durante esse tempo. Então tá, você selecionou um pino como entrada lá, botou um valor de tensão nele, o capacitor se carrega com aquele valor. Ok? Passado o tempo de aquisição, que é o que esses 2 bits aqui vão nos fornecer, esse capacitor ele vai ser desconectado da entrada. Ou melhor, ele vai ser desconectado assim que eu disparar o início da conversão. Tá, eu mandei converter, ele é desconectado da entrada. Então eu estou convertendo, na verdade, o quê? O valor que está carregado no capacitor. O valor que ficou armazenado lá. Tá? Bom, para converter esse valor, eu preciso preencher os 10 bits do meu conversor. Claro que isso não é feito ao mesmo tempo, é um bit de cada vez, né? Eu vou convertendo um por vez até preencher os 10. Cada um desses bits aí leva um tempo para ser preenchidos. Tá? E esse tempo é chamado aqui de TAD. Tá? Então, como o meu conversor tem 10 bits, eu precisaria de 10 TADs para preencher ele. Mas eu tenho um TAD lá na frente, que é o Start, é o início da conversão, e lá no final eu tenho mais um, que é um bit, um tempo que eu dou para adequar o capacitor para uma outra conversão. Então, na verdade, para esse microcontrolador, eu tenho um mínimo de 12 TADs. Então, eu preciso de 12 TADs para fazer uma conversão completa. O tempo de cada TAD diferencia para microcontrolador de um para outro. Para cada um dos microcontroladores, esse tempo é diferente. Ele sempre está especificado no datasheet. Tá? No caso do 4520, está especificado lá que esse tempo é de 0,7 microsegundos. É o tempo mínimo quando eu estou utilizando como oscilador o FOSC, quer dizer, com base na frequência do cristal. Se eu utilizar o oscilador interno dedicado, baseado num RC, esse tempo vai para 1,2 microsegundos. Tá? Então o tempo total dessa operação, né, depois que eu disparo a conversão, é de 12 vezes o tempo mínimo ou o tempo que nós colocarmos aqui. Né? No mínimo será 0,7. Mas isso aí nunca vai ser 0,7. Nós nunca vamos trabalhar com o tempo mínimo porque é um risco muito grande. Então vamos ver aqui como é que a gente acerta esse tempo aí. Lá no ODCON 2, né, nós temos esses 2 bits aqui, ó, ADCS2 até o ADCS0, os 4 bits, desculpa, 3 bits. Né? Então eles são 3 bits que estão aqui, eu posso configurar eles de várias maneiras, né? Posso combiná-los de várias formas. Quando eu tenho tudo 1, eu estou trabalhando com o FRC interno. Então a frequência do meu ADC ela é baseada num circuito interno e eu teria o tempo mínimo para cada TAD de 1,2 microsegundos. Tá? Se eu usar essa configuração, eu estou informando que eu vou usar a frequência do meu oscilador dividida por 64. Com essa configuração, eu divido por 16 aqui por 4, aqui volta a ser o FRC, aqui eu divido por 32, por 8 e por 2. Tá? No circuito que nós estamos usando aí nos nossos ensaios, o cristal é de 8 MHz. Então eu tenho lá internamente ao micro, né, porque todo pique divide a frequência do cristal por 4, eu teria lá dentro uma frequência de 2 MHz. Ok? Com 2 MHz, se eu for calcular aqui o período, eu teria 0,5 microsegundos de período. Bom, se eu deixar do jeito que está aí e não fizer mais nada,
eu teria um TAD de 0,5 microsegundos, o que não dá, né? Se o mínimo é 0,7, 0,5 segundos é insuficiente. Isso não vai funcionar, vai dar zebra. Então eu preciso configurar o meu registrador lá para ter um tempo um pouquinho maior que 0,7. Tá? Então se eu pegar os 8 MHz e dividir por 16, por exemplo, vou usar uma daquelas combinações, eu vou ter um tempo de 0,5, uma frequência de 0,5. E o período para esse 0,5 vai ser 2 microsegundos. Já é bem maior do que 0,7, né? Porém, essa tabelinha aqui eu tirei do datasheet. Se a gente for olhar aqui, ó, o TAD, né? Dependendo da frequência do clock, o TAD o TAD para a frequência do clock do conversor, mínimo é 0,7 e o máximo é 25 microsegundos, tá? Ok? Então, 2 microsegundos está muito longe do máximo. Eu posso aumentar um pouquinho isso. Quanto mais alto for isso aqui, que não prejudique o meu desempenho, é mais seguro, né? Eu tenho mais tempo para fazer a conversão direitinho, fica uma coisa mais segura. Então eu posso aumentar um pouquinho, posso dividir por um valor maior aqui, ó. Tá? Nós vamos ver aqui para frente que nós vamos dividir isso por 32. Vamos obter 4 microsegundos aqui na saída, tá? Seguindo em frente, o quarto passo seria iniciar a conversão, setando o bit Goldoni. Tá? Esse bit aqui é o bit que diz, ó, começa a converter. Ele é o bit 1 do registrador de com 0. Aguardar o final da conversão. Uma vez que eu seto esse bit, eu boto ele 1 e largo ele lá. A conversão começa. No final da conversão, ele automaticamente cai para 0. Então eu só preciso ficar olhando para a cara dele para saber quando acabou a conversão. Tá? E depois que a conversão termina, eu tenho que ir lá no address H e no address L pegar o resultado. Tá? E como a gente está estudando interrupção, claro, nós vamos ter que limpar o flag de interrupção no final do atendimento, né? Então, qual é o nosso objetivo nesse trabalho? É ler o valor do potenciômetro, que vai estar ligado na entrada AR0, né? RA0, desculpa, e pegar o resultado da conversão em binário mesmo, tá? E apresentar no display LCD. Tá bom? Então, de cara, nós vamos ter que mexer nesses 3 registradores, né? O ADC, o ADCOM 0, o ADCOM 1 e o ADCOM 2. No ADCOM 0, a configuração inicial seria essa aqui, ó. O único bit aqui de trás ligado, esse último bit indica que o conversor está ligado. No ADCOM 1, eu vou colocar dessa forma, indicando que somente o RA0 é uma entrada analógica. Todas as outras são digitais. E no ADCOM 2, eu vou configurar dessa forma. Vou indicar que eu tenho 12 TADs, vou fazer a frequência do oscilador dividida por 32, o que me resulta em 4 microsegundos. O pino RA0 vai ter que ser ajustado como entrada, né? Eu vou ter que fazer o 3A para RA0. Ok? E feito isso, eu posso lá no loop principal colocar o ADCOM, o Goldoni 1, né? Lá no ADCOM 0, coloco ele em 1 e faço um while aqui onde eu prendo o processamento enquanto ele for 1. Por quê? Eu sei que quando terminar ele vai ser 0. Quando ele for 0, eu vou mostrar o resultado lá no nosso display. Ok? Bom, o resultado ele está em 2 registradores de 8 bits. Um com a parte alta, outro com a parte baixa. Tá? Eu tenho que truncar isso aí, eu tenho que unir os dois, né? Para fazer um valor só e colocar numa variável tipo int, por exemplo, e mandar lá para o meu LCD. Tá? Nós vamos fazer esse truncamento, nós vamos truncar esses valores utilizando a rotação. Existem vários métodos, né? Existem outros meios de se fazer isso. Mas aqui nós vamos usar a rotação. Então eu vou pegar o address H, vou rotacionar ele 8 vezes para a esquerda e vou fazer um OR bit a bit com o address L. Tá? Então olha lá, depois que eu fizer a rotação, como é que vai estar a memória que contém, o endereço de memória que contém o meu address H? Vai estar assim, né? Ele estava aqui, eu empurrei todo mundo para lá, para uma outra posição de memória vizinha e deixei o lado de cá todo zerado. Aí agora eu vou fazer um OR exclusivo com um OR bit a bit com o address L. Então o address L, como é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que botar os 8 aqui em 0, né? E colocar ele aqui. Quando eu fizer o OR, eu trunquei. Eu vou ter um resultado aqui que vai ser o resultado dos 2 truncados.
e eu pego esse resultado e boto numa variável tipo int. Ok? Então vamos dar uma olhada agora no nosso software aqui. Ó, esse é o programa de sempre que a gente está vendo, né? E eu fiz só as modificações para a gente poder usar o conversor analógico digital. Tá? Nesse exemplo aqui que eu vou mostrar agora, nós não estamos usando a interrupção. Só para a gente ver como funciona o conversor. Então, eu venho aqui no main, né? E vamos olhar aqui, ó, já coloquei ó, o RA0 como entrada. Tá? Coloquei ele em 1 porque não precisava fazer isso, né? Você botou ele como entrada e imediatamente é lido como 1. Mas eu sempre também gosto de fazer essas coisas também. Então coloquei ele já em 1, começando em 1, né? E fiz aqui, ó, as configurações que nós vimos lá, ó. Tá? O ADC, ADCOM 0, ADCOM 1, ADCOM 2. Isso aqui é suficiente para fazer o nosso conversor funcionar. Aqui estão mas agora nós não vamos usar a interrupção, então isso aqui não vem ao caso. Então vamos lá. Fiz as minhas configurações. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o resultado do AD quando eu pressionar uma tecla lá no meu teclado. E eu escalei a tecla 4 aqui, ó, para fazer isso. Então olha lá o que está aqui dentro, ó. Eu pego o Goldone e coloco em 1. Ó, faço aquele whilezinho. Fico preso aqui nessa linha enquanto ele for 1. Quer dizer, enquanto a conversão não terminar, eu fico parado aqui nessa linha. Quando a conversão terminar, ó, eu faço aquele deslocamento mais o OR bit a bit. Pego o resultado disso aqui, coloco numa variável int, chamada de resultado AD, e envio lá para o meu LCD. Tá? Envio com %U. %U é uma forma de eu apresentar o resultado, onde eu indico que eu vou apresentar um resultado com formato int, tá? É um inteiro. Então eu mando isso lá para o meu display. Vamos compilar esse cara aqui, inicialmente, né? Depois a gente vai ver em seguida com a interrupção. Já está tudo preparadinho, nós só vamos olhar as modificações que foram feitas. Aqui a única coisa que eu fiz foi configurar lá os ADCOM 0, 1 e 2 e incluir aqui a tecla, gente, ok? Incluir a tecla 4 aqui no meu switch. Quando eu pressionar ela, eu vou ver o valor convertido lá no display LCD. Deixa ele compilar. Vamos ver se não dá erro nenhum, mas eu acho que não vai dar não. Vai passar tudo direitinho. Beleza, compilou com sucesso. Agora vamos lá no nosso simulador. Tá aqui o circuito, vamos carregar ele aqui, né? Eu já tinha carregado, mas vamos carregar de novo para a gente não se perder aqui. Então, ó, primeiro esse cara aqui, né? Que é o que a gente está usando por aí. Product, ó, tá aqui ele. Então, ok. E vou ligar o conversor. O nosso amigo. Olha lá, mesmo programa, tá vendo? Piscando, ó, se eu pressionar o A, é a sequência 1, o 3 é a sequência 2, né? Agora, se eu pressionar o 4 aqui, ó, ele me mostra lá o valor desse potenciômetro. Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar o potenciômetro um pouquinho para cima. Eu vou pressionar o 4 novamente, ó. Ah lá, a conversão agora já é 675. Esse é um valor binário, ok? Se eu levar isso tudo lá para cima, eu devo ver ali um 1023, né? Vou colocar ele no máximo aqui, ó. Tá no máximo. 4. Olha lá, 1023. Ok? Então tá. Então agora vamos ver lá com as interrupções. Então esse é um exemplo de como funciona o conversor, que ele já está funcionando. Agora do lado de cá eu já tenho um código aqui onde a interrupção está habilitada. Então vamos começar olhando aqui em cima como é que a gente fez isso, né? Olha lá, ó. O interrupt ADC, ele é uma interrupção de alta prioridade, não é? Eu tirei as outras, tá? Agora eu só tenho ele aqui. Então, ó, da mesma forma que a gente estava fazendo antes, ó. Eu verifico aqui o if e agora eu estou verificando também o yeah. Tá? Por um motivo que lá na frente, mais à frente nós vamos saber por que eu estou fazendo isso.
Mas eu poderia verificar só o if aqui também, como a gente vem fazendo ultimamente. Ah, a interrupção veio lá do conversor? Veio. Então eu zero meu flag, faço aquele meu esquema da rotação e do OR, né? Do OR bit a bit, desligo esse IE, tá? Cancelei a interrupção do periférico e retornei da interrupção. Tá? Como é que eu configuro a interrupção do AD? Ah lá, ó, da mesma forma que eu fazia com os outros. Ó. Um IF, um IP e um IE. Estou usando o IP em um por quê? Porque isso aqui é uma interrupção de alta prioridade. O IE me diz que a interrupção desse periférico está ligada e o IF é o meu flag, que eu tenho que começar em zero, senão já de cara eu estou fazendo a interrupção. Ok? Vamos lá no meu main, dar uma olhada no... O main lá eu tenho o RA0 ó, como entrada, bonitinho. Os ADCOM 0, 1 e 2, do mesmo jeito que estavam. As interrupções gerais. Tá? E aqui dentro do meu while 1, dentro do loop infinito, eu vou aqui ó, ligar o meu Goldoni e vou verificar o IE. Tá? Por quê? Lá na interrupção, quando eu atendi, eu não fiz a leitura do resultado, e aí eu botei o IE em 0. Então eu venho aqui e verifico. Ó. O IE está em 0, significa que a conversão lá já terminou. A minha interrupção já retornou. Então o que eu faço? Eu mando para o LCD o meu resultado. Boto o IE em 1 de novo, e assim eu vou ficar nesse círculo vicioso aqui, ó, e o resultado vai estar sempre lá escrito no LCD, e não somente quando eu pressionar uma tecla. Ok? Então vamos lá, vamos compilar esse código aqui, do mesmo jeito que a gente fez com o outro. Depois dessa sequência de interrupções, nós vamos ver só até aqui, só o AD. E aí nós vamos começar com um novo circuito, um circuito diferente e uma aplicação já bem mais prática. Tá? A próxima conversa já vai ser uma aplicação prática, que a gente pode montar e usar em casa, se for o caso. Coisas simples, né? Porque senão o tempo fica ruim aqui, não dá para muita coisa. Mas vamos lá. Compilou com sucesso, vamos ao nosso simulador. Vamos carregar aqui esse X. Foi compilado agora. Agora vamos pegar aqui, ó, interrupção ADC. Ok? Aqui o nosso amigo. Carreguei. E vou dar o play. Olha lá, ó. Tá vendo? Já está aparecendo. Ó, esses LEDs ficam piscando. Por quê? Porque eu estou mostrando constantemente um valor no LCD. Então, as linhas são comuns, né? Então, eles ficam aqui sendo manipulados. Vamos mexer aqui no potenciômetro, vamos ver o valor variando lá. Ó. Aí tem outra coisa, né? Tá meio confuso porque eu não estou limpando aqui, né? Ele manteve um bit aqui, esse último bit aqui fixo do 1023. Eu teria que limpar isso tudo para botar em cima. Então, agora olhem aqui só desse bit aqui em diante, ó. Só desse 365 daqui em diante. O último 3 lá, esquece ele. Ó. Tá vendo? Então, olha. Praticamente zero, né? Até, que é a variação do conversor, até o 1023, que é o máximo aqui, ó. Ok? Então, por enquanto é isso. Na próxima conversa nós já vamos ter uma coisa diferente aí, um circuito um pouco diferenciado e um código também diferenciado. Vamos avançar um pouco aí nesse estudo aí. Beleza? Por enquanto é isso e muito obrigado aí por terem assistido.